Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, Instagram agora vai avisar todo mundo que a gente chegou e a gente já vai começar a nossa live. Bom, nosso rugido do dia, o rugido de hoje. Você está pronto para isso? Você pegou o primeiro rugido, o segundo também? Pois é, esse é o terceiro. Espero que você esteja acompanhando. E se você está acompanhando, está gostando, me conta aí nos comentários o que você tem aprendido com isso. Ontem nós tivemos um tempo muito bom aqui, né? Ontem nós falamos sobre Salmos. Salmo 1, foi bem legal. Olha o Lincoln aí. Bom dia, irmão. E hoje eu quero falar sobre o quê? Como ser bem-sucedido. O rugido do leão hoje é o quê? Como ser bem-sucedido. Está totalmente conectado àquilo que nós falamos nos 2 primeiros dias e hoje a gente vai entender isso de uma forma mais clara. Vamos aterrissar isso. Eu quero ser bem-sucedido. Todas as pessoas querem ser bem-sucedidas. Ser bem-sucedido não é buscar sucesso. Bom dia, Lincoln. Compartilha aí, irmão. Vai no aviãozinho, manda aí para uma galera. Rose, seja bem-vinda. Todos nós queremos ser bem-sucedidos. A pessoa que fala que não quer ser bem-sucedida é uma mentirosa. Ela está debaixo do espírito da mentira. Ela é filha do diabo, né? Porque ela está mentindo. Agora, presta bem atenção. Todos nós queremos ser bem-sucedidos. E a Bíblia fala a respeito disso? Sim, a Bíblia fala a respeito disso. Fala sobre ser bem-sucedido. Hoje eu vou ser bem mais direto aqui, mais pragmático com aquilo que eu quero compartilhar com vocês, até para a gente não tomar muito tempo, né? Se na no primeiro dia aqui eu falei com você, lá no livro de Josué, capítulo 1, né? Eu pedi para você que participou, para poder ler do verso 1 até o verso 9. O que fala nessa passagem? Veja bem, o texto-chave, né, o cabeçalho ali, fala que Deus fala a Josué para animá-lo. Por que Deus precisou falar para Josué para animá-lo? Porque Josué pegou uma tarefa que não era tão fácil assim. Josué era o cara da água, ele era o cara que servia Moisés. Ele estava ali nos afazeres diários, juntamente com Moisés, todos os dias. Moisés entrava na tenda para ter um encontro com Deus e Josué ficava à porta. A Escritura fala que ele ficava à porta. Quando Moisés teve as 2 quarentenas, ele subiu por 2 vezes e ficou ali 40 dias e 40 noites, tendo um encontro com Deus. Foi quando ele recebeu as tábuas da lei. A palavra fala que Josué estava ali, mas ele estava do lado de fora. Ele não ficava tão próximo, mas ele estava sempre o quê? Participando. Então, todo o tempo enquanto Moisés, como líder, estava caminhando, agindo, fazendo aquilo que o Senhor tinha chamado ele a fazer, que era tirar o povo do Egito e levar o povo para a terra da promessa. É muito interessante você perceber que sempre teve uma pessoa que estava ali, que era o apoiador, que era o ajudador, o ajudante de Moisés. E quem era esse? Foi Josué. Então, quando chegou no momento de Deus substituir a liderança de Moisés, Deus olhou para a pessoa que estava mais próxima de Moisés, que tinha capturado, né, o seu DNA, a sua genética, a sua percepção, o seu entendimento. A pessoa que, a unção que Moisés carregava diretamente estava caindo sobre ele. E a unção caía sobre a vida de quem? Daquele que estava servindo. Se você entende isso, né, você vai servir com muito gosto as pessoas que Deus colocar na sua vida, porque você herda a unção de quem você serve. Você vai caminhar debaixo da unção que você serve. E servir é honrar a pessoa. Agora presta atenção, se Deus gastou aqui o início do livro de Josué para animar a Josué, aí você entende que a tarefa que ele estava vivendo não era uma tarefa tão simples, porque ele estava substituindo um cara que foi um dos maiores profetas de Deus de todos os tempos, até os dias de hoje. Quem dirá daquele tempo? Foi o cara que virou o Egito de cabeça para baixo, irmão. Foi o cara que Deus usou para liberar as 10 pragas do Egito e transtornou o Egito. O Egito era um antes de Moisés, depois que Moisés passou por ali, o Egito se tornou outro. Então, ele substituiu esse cara. Aí, o que é interessante? O verso 8, que foi o verso que eu compartilhei com você aqui no dia 1, fala assim, ó. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite.
né? O rugido do leão, como eu expliquei para você, é trazer realmente uma transformação na nossa mente. Romanos 12, no verso 2, o apóstolo Paulo fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a nossa mente ela precisa passar por um processo de renovação. Eu fui salvo. Só que, mesmo sendo salvo, o que acontece? Eu ainda tenho um condicionamento mental da pessoa que era pecadora. A minha mente precisa ser renovada. E como que eu renovo a minha mente? Principalmente através das Escrituras. Quanto mais eu me apego à palavra de Deus e eu começo a me alimentar da palavra de Deus, eu vou colocando a palavra de Deus dentro do meu sistema de crença, dentro da minha mentalidade, eu vou me alimentando dela. Isso vai reconfigurar a minha mente para que eu pare de ver as coisas como o velho homem via e comece a ver as coisas desde a perspectiva que Deus vê. Então veja bem, o que Deus fala para ele aqui? Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. E o que é meditar? Meditar é falar, é declarar, né? É rugir. E como eu expliquei, qual é o benefício que eu tenho quando eu estou, né, meditando nas Escrituras? O que está acontecendo na minha vida no momento que eu estou meditando nas Escrituras? Assim como o homem que pega um pedaço de madeira, ele tem uma imagem mental daquilo que ele quer. Ou ele pega um pedaço de madeira, ou ele vai pegar um pedaço de pedra, e ele tem uma imagem mental daquilo que ele carrega, e ele consegue transferir, né, através de um formão e de um martelo, ele consegue tirar a imagem que está na mente dele e colocar ela fixada. Ele consegue transferir a imagem para esse pedaço de madeira ou de pedra. E o que acontece? Nas portas de algumas casas, né, das mansões, o que nós sempre vamos observar? Na porta de casas, assim, você percebe que existem esculturas, e essas esculturas muitas vezes são o quê? Leões que ficam à porta daquela casa. É algo muito bonito, algo muito imponente, sabe, Lincoln? Aí o que acontece? Cara, a palavra rugir no original, né? A palavra meditar no original tem o significado de rugir. Então, o que é rugir? É o leão que ruge. Então, quando eu passo por um processo de transformar a minha mente, o que eu estou fazendo? Eu estou configurando a minha mente para que eu estou criando leões. Eu estou desenvolvendo leões que vão ficar às portas da minha mente. E o que é isso? Veja bem. Todas as vezes que Satanás vier colocando uma sugestão do inferno na minha mente, o leão ruge. E como que o leão ruge? A mente de Cristo que eu trouxe para dentro de mim, lendo e meditando nas Escrituras dia e noite, noite e dia, o que acontece? Eu tenho conhecimento de Deus a respeito daquilo. Quando vem um pensamento de morte, eu sei o que Deus fala a respeito disso. Eu não aceito, eu não abraço o pensamento de morte, mas eu começo a falar vida. Eu falo aquilo que Deus fala. Eu não entro em acordo, porque quando eu começo a falar as sugestões do inimigo que caiam na minha mente, o que acontece? Eu estou falando amém para aquilo que ele me disse. Agora, quando eu recuso isso e eu trago a palavra de Deus, o que é que Deus fala a respeito disso? Então eu começo a falar aquilo que Deus fala a respeito disso. Então, o que vai acontecer? Eu estou contra-atacando. Eu estou colocando os meus leões para rugir. Então, o rugir do leão é isso. Então, veja aqui, não cesse de falar deste livro de noite. Qual é o ponto-chave aqui, sabe? Não vai acontecer por acidente. Você não consegue reconfigurar a sua mente e alinhar a sua mente à mente de Cristo se você não fizer isso intencionalmente. Então, como que você faz isso intencionalmente? Se você, por exemplo, tem problema na área da pornografia, vai na palavra de Deus e lista tudo aquilo que a palavra de Deus fala a respeito de pornografia. Toda vez que vier um pensamento de pornografia, as imagens da pornografia, porque isso fica registrado aí no seu córtex, isso fica registrado na sua mente. O que você vai fazer? Você vai começar a liberar a palavra de Deus. Os leões que vão ficar à sua mente, né, que você vai esculpindo, vai desenvolvendo, eles vão contra-atacar sempre que vier uma sugestão. Mas aquilo que já está dentro vai tentar manter o controle. E você precisa o quê? Você precisa declarar a palavra. E quanto mais você declara essa palavra, dia e noite, noite e dia, o que acontece? Você está limpando, como eu disse ontem, né?
Jesus ele fala para os seus discípulos em João 15, vós já estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. Então, quanto mais exposição eu tenho à palavra de Deus, mais eu estou sendo limpo. Eu sou limpo, purificado dos meus pecados através do sangue de Cristo. Mas a minha vida diária sendo exposta à palavra de Deus através do estudo, no momento que eu paro para ouvir um ensino, igual você está parando aqui, o que está acontecendo? Você está recebendo, sabe, uma limpeza na sua vida. A palavra, quando ela é liberada, ela é como água. Vós já estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. Então, quanto mais exposição você tem diariamente à palavra de Deus, mais a sua vida vai ser limpa. Áreas da sua vida, por exemplo, se eu tenho problema na área da pornografia, o que a palavra de Deus fala a respeito disso? Então, quanto mais eu libero a palavra a respeito disso, quanto mais eu inculto, eu trago isso sobre a minha mente, eu começo a pensar a respeito disso. Eu não só penso, eu declaro, eu começo a meditar, eu começo a extrair o suco, a vida, a força que existe dentro dessa palavra, mas eu tenho capacidade não só de resistir, mas também de reconfigurar a minha mente para que eu possa viver uma vida liberta nessa área. Então, isso é só um exemplo, né? Agora vai lá. O que fala? Medita nela dia e noite. Verso 8. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Por quê? Como que eu posso fazer algo que eu não entendi? Agora, a partir do momento que eu começo a ler e meditar nas Escrituras, eu estou me preparando não só para saber, mas também para fazer o que é certo. Agora, presta atenção no final do verso. O verso 8 fala assim, ó, no final. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, eu iniciei falando que todos querem ser bem-sucedidos, todos. Quem fala que não quer ser bem-sucedido no que está fazendo, querido, é um mentiroso. Agora, se eu quero ser bem-sucedido, o que a Bíblia tem a ver com isso? O que é que a palavra de Deus fala a respeito disso? A palavra de Deus, ela garante aqui no livro de Josué, que se eu começo a ler a palavra, a meditar nela dia e noite, qual é o segredo? O que vai acontecer na minha vida? Deus vai fazer prosperar o meu caminho. Meu caminho vai prosperar. Os caminhos vão se abrir, as portas vão se abrir. Por quê? Eu sou uma pessoa que Deus preparou e que a minha mentalidade também, ela não vai me ofuscar quando chegar às portas de oportunidade. Quando chegar diante de situações, por mais que sejam maiores do que eu, maiores que a minha habilidade, que a minha capacidade, eu não vou me sentir intimidado. Por quê? Porque é Deus prosperando o meu caminho. O caminho de uma pessoa que realmente guarda e medita na palavra do Senhor, que tem a sua mente transformada, que colocou leões à porta da sua mente, que ruge, o que vai acontecer? O caminho dessa pessoa prospera. É inevitável que prospere. Agora veja bem, ontem nós falamos sobre o Salmo 1. No verso 3 do Salmo 1, olha o que fala. Fala do justo, né? Aí vai falar aqui, ó. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz. Tudo quanto ele faz. Qual que é o benefício? Adriano, porque eu conheço um monte de pessoas que não fazem isso. Eu conheço muito mais pessoas que não fazem isso do que pessoas que fazem. Agora presta atenção, qual que é o benefício de você fazer isso? Aqui o verso também termina falando. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ou seja, quanto mais eu passo tempo com as Escrituras, eu começo a ler e meditar dia e noite, o que vai acontecer? A minha vida está sendo preconfigurada para que eu possa ser uma pessoa bem-sucedida. Então, querer ser uma pessoa bem-sucedida, mas não entender aquilo que as Escrituras falam a respeito disso, isso aí pode te confundir muito. Porque você pode começar, né, a experimentar um sucesso e Satanás colocar uma pulga atrás da sua orelha, uma mentira, dizendo que isso não é de Deus. Só que veja bem, será que Deus não quer que eu seja bem-sucedido? O que ele fala aqui em Josué e no livro de Salmos? Ele fala o quê? Que se eu meditar na palavra dele, isso me garante que eu vou ter uma vida bem-sucedida. Então eu preciso fazer isso. Só que veja bem, isso é intencional, querido, isso não vai ser por acidente. Trazer a palavra de Deus, trazer as Escrituras, gastar tempo meditando, sabe? São milhões e milhões de pensamentos que passam pela sua cabeça todos os dias. Agora veja bem, o pensamento ruim ele entra de graça, o pensamento bom ele cobra pedágio. O que é cobrar?
pedágio. O que é cobrar pedágio? Ele é intencional. Você não vai ter um pensamento bom, você não vai ter uma linha de pensamento boa, você não vai parar para refletir, para pensar em algo que vai dar ROI, que vai dar retorno, se você não for intencional nesse pensamento. E para a gente fechar, eu queria deixar só um texto aqui para você, está lá em Isaías 26. É muito forte entender isso aqui, veja bem, Isaías 26. Verso 3, olha o que fala. 26, verso 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Aí, o que ele está falando? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. A palavra paz aqui, ele está falando de uma perfeita paz. Então, existe uma paz que é perfeita, que não precisa de retoque. Aí, veja o que ele está falando aqui. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. A palavra paz aqui no original é a palavra shalom. Shalom, shalom, perfeita paz. A palavra paz é shalom. O que significa shalom no original? Presta atenção. É algo completo, é saúde, é bem-estar e fala da paz. Também significa a totalidade. Significa segurança na saúde, no corpo. Fala de um bem-estar. Fala da prosperidade. Né? Basicamente, a palavra shalom, quando você ouve a palavra shalom, para a maioria das pessoas é o quê? Paz. Só que vai muito além da paz. A palavra shalom significa nada ficará quebrado, nada ficará faltando, nada fica fora de lugar. Então, o que esse texto aqui fala e como que ele está conectado com aquilo que a gente vem falando? Fala da mente. O rugido do leão começa onde? Na nossa mente. Veja bem, quando você percebe que está tendo sentimentos negativos, sentimentos nocivos, você está começando a... Se você é uma pessoa que é muito inclinada à sua alma, você é controlado pela sua alma. Então, veja bem, a mente está, sabe, dentro da arquitetura divina, ela está na alma. Então, sempre que vem uma mudança do seu sentimento, você fala assim, cara, eu estou sentindo muito desanimado, estou me sentindo muito abatido, estou me sentindo muito desencorajado, eu estou me sentindo muito fracassado. Presta atenção, sempre que você conversa com as pessoas, elas falam assim, eu me sinto, eu sinto. Elas sempre vão se referir ao que elas estão passando através disso, eu sinto. Está fazendo sentido para você? É normal as pessoas falarem isso, elas comunicam, elas se expressam sempre assim, eu sinto. O que isso fala? O sentir é algo da alma. Então, veja bem, por que uma pessoa está sentindo, está cheia de sentimentos negativos? O que controla os meus sentimentos? O que faz a mudança dos meus sentimentos? Se você começar a perceber a partir de hoje, você vai identificar que todas as vezes que o seu sentimento, o seu humor muda, alguma coisa entrou na sua mente. Alguma coisa veio e tocou na sua mente, entrou um pensamento ruim, você abrigou o pensamento ruim, e porque você começou a pensar naquele pensamento ruim, refletir nesse pensamento ruim, isso começou a gerar em você um sentimento consoante àquilo que você está pensando. Então veja bem, sempre que você pensa a respeito de algo, você vai sentir de acordo com o seu pensamento. Então, se eu estou tendo um sentimento tóxico, eu preciso parar e considerar por que eu estou assim. E veja que isso é muito repentino, isso não acontece de forma programada. Isso é repentino. Você pode estar muito bem aqui agora, aí alguém chega, fala uma palavra para você, ou então você vê uma sugestão de pensamento, e pensamentos são fluidos. Eu vou falar a respeito disso ainda, mas pensamentos são fluidos, é como água, é como um líquido, eles vêm e vão. O problema é que existem certos tipos de pensamentos que vêm e nós retemos ele na nossa mente, e no momento que eu retenho esse pensamento que é nocivo, o que acontece, que é tóxico, eu começo a envenenar a minha alma, e é quando os meus sentimentos, eu começo a falar, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo isso. Então, por isso é importante colocar leões na nossa mente. O rugido do leão, ele entra aí, querido.
Dentro do texto que nós estamos lendo aqui, em Isaías 26, verso 3, a palavra fala que Deus conservará em perfeita paz. Deus promete conservar em perfeita paz. E a perfeita paz é o shalom, shalom. Ou seja, nada vai ficar quebrado, nada vai ficar faltando, nada fica fora do lugar. Essa perfeita paz, ela vai vir quando eu começo a reprogramar a minha mente. Porque, veja bem, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme e aquele que confia em ti. Ou seja, eu preciso alinhar a minha mente com uma rocha, que é Cristo. Eu preciso alimentar os meus pensamentos com aquilo que vai gerar essa paz. Né? E é muita coisa para falar a respeito disso, cara. E eu não quero me delongar, né? Mas o que eu quero que você saia daqui hoje? Para refletir e para realmente colocar isso na sua vida, para você viver isso. Deus tem prazer que você seja bem-sucedido. Porém, veja bem, ser bem-sucedido dentro do padrão de Deus, dentro da perspectiva divina, tem muito a ver com você ler e meditar nas Escrituras. Medita nas Escrituras dia e noite, para que sejas bem-sucedido, para que você seja bem-sucedido. Então, se eu quero ser bem-sucedido, eu tenho que desenvolver um apetite pela palavra de Deus. Verso 3 aqui de Salmo 1 fala o quê? Ele fala do benefício da pessoa que medita, né? Verso 3, ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz, ele será bem-sucedido. Então saia daqui hoje com isso, carregue isso, né? Trabalhe isso na sua vida, né? Rejeite os pensamentos tóxicos, traga os pensamentos de paz, de bem, traga aquilo que realmente você quer pensar, pare de ficar aceitando a sugestão que outras pessoas estão colocando, e muitas vezes são sugestões que ninguém colocou, mas o inimigo soprou, e o inimigo vai sempre soprar, e quanto mais ele sopra e você pega, sabe, a culpa é sua. Veja bem, o passarinho ele pode voar, ele pode pousar onde ele quiser, mas ele só vai fazer ninho onde se deixa. O que eu quero que você entenda a respeito disso? Veja, pensamento é igual um passarinho, ele pode vir pousar na sua cabeça, mas ele só vai fazer um ninho na sua cabeça se você deixar. Um pensamento ruim só se estabelece na sua cabeça, na sua mente, se você deixar que ele permaneça aí. Pensamento ruim chegou, querido, espanta ele, coloca ele para correr. Fala que não, eu não vou te abrigar, eu não vou deixar que você construa um ninho. Porque veja bem, as pessoas pensam assim, isso aconteceu do dia para a noite. Nada acontece do dia para a noite. As coisas elas são trabalhadas. O monstro ele não nasce grande. Ele é alimentado e ele cresce e de repente quando se dá conta você fala assim, como que isso está aqui? Está aqui porque alguém permitiu que ele entrasse e que ele se alimentasse e que ele permanecesse. Então, né, a minha oração aqui para a gente encerrar, eu quero orar para a gente encerrar, e que você possa fazer isso. Seja intencional na sua busca, na sua leitura diária, no meditar, né, que todos os dias se esforce. Eu lembro quando eu era mais novo, os professores da escola dominical faziam um concurso, faziam tipo um concurso para a gente ler a Bíblia, né? Nos incentivava a ler a Bíblia durante toda a semana e tinha um concurso. Quem sabia mais versículos de cor, mais versos bíblicos de cor. E quem ganhava esse concurso era muito top. Era um prêmio significativo para a nossa época, né? Mas era muito top você ver crianças cheias da palavra de Deus. Sabiam os versos bíblicos e também as referências onde esse verso estava. E isso fala de quê, cara? Isso fala de algo muito importante, porque a palavra está ficando, sabe, marcada no coração dessa pessoa. E por mais que ela queira se desviar, a palavra que está nela não vai deixar com que ela permaneça ali. Ela pode até ir por um tempo, mas ela não tem paz para fazer o que ela está fazendo, porque ela abrigou a palavra de Deus. Essa palavra continua produzindo, trazendo vida. Então se esforce. Se Deus está falando alguma coisa com você, enquanto você está lendo as Escrituras, marque esse texto. Né? Tire esse texto, extrai esse texto, coloque em post-its. Tem post-its. Né? Se você trabalha sentado, escreva.
Fixe isso num lugar onde você possa ler. Para quê? Para que você possa se alimentar disso. É intencional. Pensamento ruim vem de graça. Pensamento bom, pensar naquilo que é bom é intencional. Você tem que ser intencional nisso, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida de cada um que assistiu essa live, que vai assistir a gravação, e eu oro. Eu oro, Pai, para que o Senhor desenvolva em cada um de nós um apetite maior pela Tua palavra. E assim como a Tua palavra garante aqui, sabe? Que aquele que lê e medita dia e noite, a Tua palavra garante que há benefícios que vão acontecer. Existe uma promessa por trás disso. E a Tua palavra nos garante que seremos bem-sucedidos. Eu quero declarar, Pai, que nesse novo tempo, a vida dos meus irmãos será marcada por um tempo de ser bem-sucedido. À medida que eles configurarem a mente deles para pensar assim como o Senhor pensa. Pai, eu declaro que os caminhos vão se abrir, portas se abrirão. Eu declaro que as mãos deles se tornarão mãos hábeis para liberar do potencial que o Senhor colocou na vida de cada um, da capacidade, da graça, daquilo que só o Senhor, Pai, sabe que existe dentro de cada um, mas que está preso, limitado pelas circunstâncias. Pai, que o Senhor continue a falar, trazer, produzir a vida do Senhor no nosso interior, para que a nossa vida ande consoante com tudo aquilo que a Tua palavra diz. Pai, abençoa a vida de cada um, onde essa transmissão chegar, que vidas sejam tocadas, que vidas sejam abençoadas e marcadas. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Rose. Pessoal, sábado e domingo eu não vou fazer, segunda-feira eu volto, tá bom? Deus abençoe você. Não assistiu tudo que a gente compartilhou aí nesses 3 dias, assista, compartilhe e segunda-feira a gente está aqui, tá bom? Shalom, shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Deus te abençoe.